Saudações aos apaixonados por velocidade que acompanham os bastidores da Fórmula 1. O foco das discussões de hoje recai sobre o furacão Max Verstappen e o seu futuro cada vez mais nebuloso dentro da Red Bull Racing. Durante os últimos dias, o paddock foi inundado por informações cruciais a respeito das tensões internas, das exigências feitas pelo piloto e das alternativas que se desenham no horizonte caso o desempenho da equipe não sofra uma revolução. Repórteres com trânsito livre no círculo íntimo do tetracampeão mundial, como Jack Martins do Die Limburger e Eric Van Haren do Die Telegraph, revelaram um bastidor tenso. A alta cúpula da escuderia austríaca chamou Verstappen para uma reunião a portas fechadas, exigindo que ele viesse a público selar um compromisso de permanência no time para além da temporada de 2026. A resposta do piloto foi clara, direta e assustadora para a diretoria. Ele se recusou terminantemente a dar essa garantia. Para entender a gravidade desse pedido, precisamos olhar para as pranchetas de engenharia da equipe. A Red Bull encontra-se em uma caçada desesperada no mercado de trabalho, tentando roubar talentos de fábricas rivais para salvar o projeto do RB22, inegavelmente um dos carros mais decepcionantes desta nova era de regulamentos. Contudo, quando abordam essas mentes brilhantes, a primeira dúvida que os profissionais levantam é justamente sobre a permanência de Verstappen. Afinal, ninguém abandona o conforto de uma equipe vencedora para mergulhar em um projeto à deriva que pode perder o seu piloto principal em poucos meses. O nome do holandês é a maior isca de recrutamento da marca. Helmut Marko chegou ao ponto de admitir abertamente que, não fosse o talento surreal de Max no cockpit, o carro estaria tomando assustadores 18 segundos de desvantagem por corrida. O piloto está, literalmente, arrastando a estrutura inteira nas costas. E quando alguém assume essa carga de responsabilidade sozinho, ele ganha o direito absoluto de questionar a competência de quem deveria estar lhe entregando uma máquina vencedora. Verstappen tem deixado a diplomacia de lado ao longo do ano. Depois de amargar um quarto lugar nas pistas da Catalunha, o desabafo foi contundente. Ele relatou que o equipamento era puramente lento em todos os compostos de borracha e que não havia ritmo sequer para sonhar em acompanhar os carros da frente. Para o piloto, tornou-se dolorosamente óbvio que a Red Bull hoje é apenas a quarta força, comendo a poeira da Ferrari, da Mercedes e da McLaren. Um diagnóstico tão fatalista saindo da boca de um tetracampeão revela a gravidade da crise, e o pior é que esse discurso vem se repetindo. Ele já havia cobrado melhorias radicais nas ruas do Principado de Mônaco e no asfalto canadense. Quando uma queixa se arrasta por tantas etapas consecutivas, ela deixa de ser uma má fase pontual e se consolida como a realidade estrutural do campeonato. O verdadeiro pesadelo da Red Bull atende pelo nome de cláusula de performance. O contrato do holandês prevê um vínculo até a temporada de 2028, mas carrega uma rota de fuga letal. Se ele não estiver ocupando a primeira ou a segunda colocação na tabela do Mundial de Pilotos até o início das férias de verão europeias, o acordo pode ser sumariamente rasgado. Isso passa longe de ser fofoca de garagem. É um detalhe contratual chancelado por veículos de extrema credibilidade e tratado como um fato consumado por todos os chefes de equipe. No momento atual, Verstappen amarga a sétima posição com míseros 55 pontos, um abismo de distância do líder Kimi Antonelli, que ostenta 156 pontos no topo. Com a janela da cláusula se fechando logo após o Grande Prêmio da Hungria, passando antes por Áustria e Silverstone, reverter essa matemática e invadir o top 2 é uma missão essencialmente impossível dado o ritmo trágico do carro atual. Se a ativação da cláusula é inevitável, o destino final do campeão é a grande incógnita. Em suas poucas falas sobre o futuro, Max rejeita a dramaticidade, mas abraça a sinceridade letal. Ele ressalta que continuará no esporte apenas enquanto tiver ferramentas para dominar, descartando completamente qualquer paciência para fazer parte de um projeto de reconstrução que levará 2 ou 3 anos para vingar. O detalhe mais ácido de sua entrevista pós-Espanha foi a confirmação de que correrá na Fórmula 1 no ano que vem, omitindo propositalmente o nome da Red Bull dessa frase, no ambiente venenoso do paddock. Esse silêncio gritou alto. A Mercedes desponta como o caminho mais natural, amparada pelas flertadas públicas de Toto Wolff e pela superioridade esmagadora da equipe alemã em 2026. No entanto, o ex-piloto Ralf Schumacher injetou um tempero novo nessa novela, revelando que Wolff fez uma oferta financeira intencionalmente baixa, já prevendo a recusa de Max. A tática genial do diretor da Mercedes serviria apenas para justificar aos acionistas que ele tentou a contratação, mas sem correr o risco real de destruir a química perfeita que floresceu entre Antonelli e George Russell no projeto de Brackley.
Do outro lado, as portas de Maranello estão totalmente trancadas, blindadas pela parceria sólida e de longo prazo entre Charles Leclerc e um Lewis Hamilton que acabou de sentir o sabor da vitória em Barcelona. Isso joga os holofotes do mercado diretamente para as garagens da McLaren. A chave desse xadrez é Mark Webber, ex-piloto da Red Bull e atual agente de Oscar Piastri. Crescem os boatos de que Laurent Mekies tentaria usar essa conexão para tirar o australiano da McLaren caso Verstappen faça as malas, abrindo assim um assento de altíssimo luxo ao lado de Lando Norris. O grande entrave para o tetracampeão nessa configuração seria a política interna. Lando é indiscutivelmente um dos mais velozes da atualidade e jamais assumiria o papel de escudeiro subserviente. Verstappen cresceu profissionalmente em um ambiente talhado sob medida para ele, com toda a fábrica operando em função das suas vontades. Ir para Woking significaria aceitar um banho de sangue interno por privilégios. Tudo isso transforma o Grande Prêmio da Áustria no epicentro dessa crise. A equipe taurina está prometendo uma atualização salvadora para correr em casa, apostando todas as fichas na redução de peso. O problemático RB22 começou o ano obesos 12 quilos acima do limite da federação. A atualização de Miami cortou esse excesso pela metade, e o novo pacote planeja exterminar os 6 quilos restantes. Na física brutal da Fórmula 1, atingir o limite mínimo permite que a equipe realoque os pesados blocos de lastro em pontos vitais do assoalho, mudando da água para o vinho o equilíbrio aerodinâmico e a conservação da borracha, um benefício estimado em cerca de 0,2 de segundo por volta. Contudo, o próprio Max já sepultou as esperanças do time antes mesmo dos treinos livres começarem, declarando aos jornais que a evolução matemática dessas peças ainda os manterá muito atrás dos rivais de ponta e que um milagre estrutural muito mais agressivo será necessário. O iminente colapso dessa parceria transborda os limites da engenharia. Toda a máquina de publicidade e o ecossistema comercial da Red Bull foram arquitetados tendo a genialidade de Verstappen como o produto principal. Perder sua maior estrela representa uma fratura catastrófica no poder de atração de patrocínios milionários e na valorização midiática global da marca esportiva de energéticos. Não se trata apenas do choro pela perda de um domingo isolado. A hesitação fria de Max em garantir o próprio futuro soou os alarmes de emergência na chefia. O pacote de atualizações de Spielberg se tornou a última bala no tambor para convencer um tetracampeão a não assinar a carta de rescisão. E com o cronômetro do verão implacável correndo contra a fábrica, a sobrevida do império construído pela Red Bull será decidida não nas salas de reuniões, mas na resposta cruel que o asfalto austríaco dará ao cronômetro no momento da aceleração. Esse impasse coloca a Red Bull diante de uma encruzilhada histórica, ou o RB22 ressurge das cinzas no asfalto de Spielberg, ou o mercado de pilotos sofrerá o maior terremoto da era moderna antes mesmo da bandeirada na Hungria. A dinastia que parecia inabalável agora está por um fio, dependendo puramente de milésimos de segundo no cronômetro. Diante desse cenário caótico, você acredita que Max Verstappen vai de fato ativar a cláusula de saída para buscar um carro vencedor imediato ou a Red Bull ainda tem força política e técnica para salvar esse casamento na Áustria?